Paz, Senhor! Eu sou o Vini. Eu sou o G. Nós somos a Trindade mais eu. Vídeo de hoje falaremos sobre um dos pastores e teólogos que mais me influenciaram e que eu mais gosto de ler e de saber a história. Nós iremos falar, assim como está no título, sobre Dietrich Bonhoeffer, que é o teólogo que lutou contra Hitler. É isso aí, esse é o GP, né, das grandes personalidades da história. E antes de nós prosseguirmos então, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo, deixa um comentário aqui o que você tem achado, né, desse segmento do canal. Já temos aí alguns personagens, está aqui ó, o card para você seguir o vídeo lá. O Savonarola, né, um exemplo desses. John Bunyan e Dietrich Bonhoeffer. O alemão tá afiado. Pois então, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo que foi contra Hitler. Isso mesmo, o Hitler, o nazista que fez tão mal aí toda a humanidade, né? Dietrich, ele nasceu em 4 de fevereiro de 1906, na cidade de Breslau, na Alemanha, e ele foi o 6º de 8 filhos de Karl Bonhoeffer e Paula Bonhoeffer, sendo seus irmãos Karl, Friedrich, Walter, Klaus, Ursula, Christine e Sabine, que inclusive é gêmea de Bonhoeffer, né? E ainda a Suzane. Isso. Era irmão para valer, né? E a família de Bonhoeffer, ele vinha de uma linhagem repleta de glórias, né? Tanto pela ascendência dos pais, tanto o pai e a mãe de Bonhoeffer, eles eram de linhagens assim, sempre tinha alguma personalidade na família deles, tanto por parte de pai como a parte de mãe. As árvores genealógicas, tanto de Karl como de Paula, são tão carregadas de realizações dessas pessoas que foram nascendo, que as pessoas que viam nascendo, os filhos, os netos, até poderiam sentir uma pressão, né? Porque você, o meu avô foi um teólogo maravilhoso, porque na linhagem de Bonhoeffer tem desde a parte da família real, de pessoas assim que exerciam uma grande influência, como teólogos gigantescos. Então imagina para as crianças que vinham nascendo, já vinham com aquela expectativa, aquele peso. Só que é o interessante que a família era tão abençoada, que as pessoas que vinham, os filhos e os netos, não só ficavam intimidadas, como superavam aquelas pessoas que vinham, os seus avós, os seus pais. Então criavam a sua história e assim iam desenvolvendo. Cada um na linha genealógica de Bonhoeffer tinha ali um peso especial e trazia de alguma maneira alguma representação ou alguma importância para a sua área de atuação onde eles trabalhavam. Tendo em vista então essa genealogia aí de grandes personalidades na família, Bonhoeffer ele decide seguir a carreira então, o chamado para ser um teólogo. E ele só se sentiria pronto, né, de anunciar essa decisão à sua família no ano de 1920, nessa época, com 14 anos de idade. Consequentemente, então, com essa decisão, ele enfrenta um descrédito e menosprezo de seus irmãos e amigos, pois a vocação pastoral e teológica não eram bem vistos, né, aos olhos da elite acadêmica até então, né? Bonhoeffer estava determinado e parece que mesmo sem ter total dimensão do que faria, Deus já o preparava para algo maior. E nós vamos ver então que Dietrich ele teve uma discussão com um dos seus irmãos, porque num debate ele começa a falar sobre a teologia, né? Então Klaus, que era um dos irmãos de Bonhoeffer, vai chamar a igreja falando, a igreja em si, a instituição a igreja, ela é pobre, ela é débil, ela é chata, é uma instituição pequeno-burguesa. Neste caso, então, Dietrich vai falar uma frase que é célebre dele, vai falar assim, então, eu irei reformá-la. Então a gente já vê que, desde pequeno, era um adolescente já promissor, que sabia que Deus, de certa forma, tinha um chamado com ele e que, independente do que fosse, ele faria a diferença. Então a gente vê que o irmão de Bonhoeffer foi uma das pessoas assim que foi uma pessoa que foi contra esse chamado até então, e porque Karl já se destacava como um grande cientista. Então, para Dietrich, virava as costas para algo muito maior. Ele falava assim, você tem chance de ser tanta coisa. Bonhoeffer era um pianista maravilhoso, mas mesmo assim ele quis ir para uma área que muitos não davam valor. Seu pai era um neurocirurgião de um hospital em Berlim, top,
e ele estava indo para uma área da metafísica, do sobrenatural, e a sua família torceu os olhos para ele, torceu o nariz, e foi uma das pessoas que foi para o Bonhoeffer e falou assim, ó, eu acho melhor você fazer outra coisa. Mas ele foi lá, sabia do seu chamado e foi para cima. Bonhoeffer então se forma como teólogo, teve seu doutorado, mas como ele ainda não tinha a idade suficiente para ser ordenado, ele aceita ser um pastor assistente. Nós temos que entender um pouco de como era o conceito, né, em toda a época. É diferente do que é a nossa igreja. A igreja é vinculada ao Estado, né? Ele era um funcionário público, né, para você ser um pastor. E aí, então, ele aceita ser esse pastor assistente numa comunidade em Barcelona, Espanha, coincidindo, então, com a época da Grande Depressão, e ele aí experimenta atender a comunidade em extrema pobreza e necessidade. Ele tem essa experiência em atender os mais necessitados. De volta a Berlim, Bonhoeffer volta sua atenção para conseguir fazer uma segunda dissertação exigida para conseguir a designação na universidade. Em 1931, então, agora com 25 anos, e já com o status de grande teólogo, porque, assim como o Diego já falou, ele tinha feito as dissertações para o doutorado, então já tinha ali criado o meio da teologia, já conhecia Bonhoeffer, porém, nesse mesmo período a gente vai ver a ascensão do nazismo. Então, ele está ali no centro de tudo que está acontecendo ali no mundo, o nazismo tomando conta, Hitler tomando como chanceler ali da Alemanha, e a gente vai ver então que isso tudo muda drasticamente, porque agora, no verão de 33, Bonhoeffer se opõe firmemente ao parágrafo ariano. Então a gente vai ver em uma das citações que eu já vou colocar para vocês, mas ele ia muito contra. Quando Hitler ele assume, Bonhoeffer vai dar a história fala que Bonhoeffer ele vai dar uma citação num rádio, vai dar uma entrevista no rádio, e na rádio ele vai falar contra o Führer, né, que é o guia, que é o Hitler. E nessa entrevista, o pessoal corta a entrevista dele porque ele estava falando contra o líder. Então Bonhoeffer já tinha essa firmeza de acreditar, assim como as grandes personalidades que nós estamos falando, são pessoas que vão contra aquilo que é errado da palavra do Senhor. Porque em uma das citações ele vai falar o seguinte: o que está em jogo não é de modo algum questionar se os membros das congregações alemãs ainda podem tolerar a comunhão da igreja com os judeus. O que está em jogo é a incumbência da pregação cristã em dizer: aqui está a igreja, onde judeus e alemãos estão juntos sobre a palavra de Deus. Aí está a prova se uma igreja ainda é igreja ou não. Então, Bonhoeffer ele vai bater de frente, falando que as coisas que Hitler ele estava fazendo na Alemanha estavam erradas e estavam contrárias à palavra de Deus. Em maio de 1934, nós vamos ver que nasce a chamada Igreja Confessante, que é uma igreja que coloca a Bíblia falando assim, ó, Hitler está errado, as coisas que estão sendo feitas estão erradas e nós precisamos ir contra isso, porque a verdadeira igreja não é essa que Hitler e que os pastores que muitas vezes concordaram com o parágrafo ariano, com a discriminação contra os judeus e tiraram muitas partes da Bíblia para poder se encaixar ali com o que Hitler falava. Então a gente vai ver que há um grupo de pessoas que vai fundar então essa igreja confessante que ia contra Hitler. Bonhoeffer é um dos fundadores, junto com Karl Barth, que ali fazem a declaração de Barmen, que é uma declaração teológica falando sobre o que eles acreditavam naquele momento da história. E a gente vai ver então que Bonhoeffer não só se envolve com a igreja confessante, que era essa igreja que ia contra os princípios de Hitler, mas também vai fundar e vai participar também de seminários clandestinos para treinar novos pastores. Então, em 1935, lá em Finkenwald, a gente vai ver que existia esse seminário onde pastores eram treinados para poder ir contra mesmo. A palavra do Senhor está falando isso e as coisas que a igreja está falando está errada. Nós precisamos ver o que a palavra diz e não o que um guia, que é o Führer, o Hitler, está mandando. O que vai nos guiar é a palavra de Deus. Mesmo que isso vá de impacto com a nossa liberdade, mesmo que nós podemos morrer, mas nós falaremos a verdade. Então, a gente vai ver que essa igreja confessante, esses seminários que eram formados, iam nessa base de ensino, de buscar cada vez mais, buscar a Deus, independente das circunstâncias.
E isso chama a atenção de Hitler, porque a gente vai ver então que esses congressos e seminários começam a chamar a atenção da Gestapo, que era a polícia ali daquela época, e a gente vai ver então que em 1937, por um decreto de Himmler, que era um dos grandes do nazismo, se tornam ilegais essas atividades religiosas, e a gente vai ver então que depois de 2 anos, a gente vai ver que Bonhoeffer continua lecionando na clandestinidade, então fazendo ali esse trabalho clandestino, até que em 1938 a Gestapo baniu de Berlim Bonhoeffer e em seguida o proibiu de falar em público. Chegamos em 1939 e Bonhoeffer aproxima-se de um grupo que conspirava contra o Hitler. Bonhoeffer foi um relevante elo entre o movimento ecumênico internacional e a conspiração alemã contra o Partido Nacional Socialista. Participou de diversas atividades na qual ajudou a retirar os judeus da Alemanha e ele era então um duplo espião da agência da Abwehr. E está o nome aqui, né, se você tiver dúvida. Contudo, ao ser descoberto, ele foi preso já em 1943. Imagina a história desse pastor que era pastor, ele era teólogo, ele era mártir, depois a gente vai ver isso, e ele era um espião também, porque existia, igual nos Estados Unidos da Guerra Fria, existia o FBI e a CIA. Na Alemanha nazista também existiam ali a Gestapo, que era a inteligência alemã, e essa Abwehr era como se fosse uma concorrente. Então, Bonhoeffer falou assim, bom, eu vou ser um espião aqui, mas eu vou ajudar os judeus. Então ele fazia essa dupla espionagem ali. Eu não diria nada, mas será que o pastor Diego não é um espião? Será? Fica a dica aí. Nos últimos momentos da sua vida, foi relatado por um médico o seguinte fato. O pastor Bonhoeffer, antes de tirar o uniforme da prisão, ajoelhado no chão, orava fervorosamente a Deus. Fiquei deveras comovido pelo modo com que esse amável homem orava, tão devoto e tão confiante de que Deus ouvia sua oração. No local da sua execução, ele realizou outra oração curta e depois subiu os degraus até a forca, com coragem e compostura. A morte dele foi verificada após poucos segundos. Nos quase 50 anos que trabalhei como médico, raramente vi um homem morrer tão inteiramente submisso à vontade de Deus. Um dos guardas virou para Bonhoeffer e falou, agora acabou para você. E ele disse, não, a vida está apenas começando. À distância, nós vamos ver que soavam os canhões do exército norte-americano do general George Patton. 3 semanas depois, Hitler cometeria suicídio e em 7 de maio de 1944 a guerra na Europa estaria terminada. Mas assim quis Deus que este pastor morresse. Então nós vamos ver que a vida, o trabalho e a morte de Bonhoeffer, que a gente está dando uma curta mensagem, porque é muita coisa, mas Deus ele trabalhou na vida desse homem de Deus no século XX, uma das pessoas mais influentes e mais importantes que a gente pode falar na teologia do século XX. É isso aí, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu comentário aqui, se tem mais alguma curiosidade, seja sobre Bonhoeffer ou sobre alguém que você talvez tenha alguma curiosidade de saber quem foi, como que foi ou não foi, né? Deixa um comentário aqui, a gente vai buscar também a informação e quem sabe trazer no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso é muito importante, senão você não vai receber de primeira mão os vídeos. E compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. É isso aí. Fiquem com Deus.